Ainda em pé, relembre comigo desse Evangelho de João que lemos no início, no capítulo 1. A mensagem dessa manhã está dos versos 10 a 14. 1 João, ou melhor dizendo, Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 a 14, o texto nos disse: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assentem-se, irmãos. Deixe essa porção da Escritura aberta diante dos seus olhos. Nós precisamos mesmo agradecer a vinda do Salvador. O tema das mensagens desse mês não poderia ser outro. A vinda do Salvador, e tentaremos, na iluminação do Santo Espírito, trazermos mensagens baseadas nos Evangelhos, que relatam a obra terrena do nosso Senhor e Salvador Jesus, ensinos profundos. E diga-se de passagem, o Evangelho de João é o mais profundo ou o mais trabalhoso. Lucas é aquele que trabalha cronologicamente, como um bom historiador e médico detalhista, como era. Marcos queria levar àqueles que eram de língua gentílica, ou, na verdade, romanos, de uma maneira bem objetiva, o Cristo em ação. O Evangelho de Mateus foi aquela instrumentalidade poderosa do Santo Espírito para trazer àquele povo, o primeiro escolhido, os judeus, que aquele Messias prometido era o Cristo. Mas João não se preocupa com cronologia, João não está preocupado com segmentos, grupos de pessoas, mas para todos ele quer dizer um único ensino em todo o seu evangelho. Um grupo, um remanescente, tenha certeza, esse Cristo veio salvar e separou para a sua glória. Tenha certeza disso. João tem outras peculiaridades, amados, que faltaria-nos tempo para expressar, que são profundas demais. Mas com certeza, se há um evangelho que anuncia o evangelho, esse é o Evangelho de João. Nesses versos finais que eu separei da nossa leitura inicial, de 10 a 14, você descobre que a vinda do Salvador é proposital. Não foi, continua sendo, e sempre será até a sua segunda vinda. Repito, a vinda do Salvador é proposital. Esse é o nosso tema, essa é a nossa titularização. Eu quero que você acompanhe comigo isso. João 1, de 10 a 14, é a vinda do Salvador. A vinda do Salvador é proposital. Primeiro propósito, olha o verso 10. Aqui diz que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Qual é esse primeiro propósito? O Cristo bendito veio de forma carnal para a sua propriedade. O mundo é dele. Esse mundo foi feito pelo Logos, isto é, pela palavra criadora, portanto, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. O evangelista Marcos, no primeiro verso, ele diz: este é o Evangelho do Senhor Jesus, Filho de Deus.
E João coloca de maneira esplendorosa isso. Esse é o primeiro propósito da vinda do Salvador. Ele é o dono de tudo. Conscientize-se disso. Esse mundo esqueceu essa verdade e continua a esquecer. E lá vai o pastor Nelson para detonar aquela figura vestida de vermelho com barba comprida e que só vem presentear se as crianças forem boazinhas. Ora, ora, eu amo o Papai do Céu, que vem com graça e misericórdia para aqueles que não têm valor, aqueles que se perderam em seus pecados, e por uma graça e amor incalculáveis, Ele veio salvar você e a mim. Ah, eu amo o Papai do Céu. O outro, eu quero distância. E se você ama a Cristo, você devia ensinar isso para a sua criancinha pequena. Eu já estou preparando, eu não disse que era Caleb? Eu já estou preparando como é que eu vou ensinar o menino. Porque ele vai ficar, né, aquele negócio de avô. Ah, deixa o netinho comigo. Bíblia nesse camarada. Eu fiz isso com os meninos e eles podem olhar para os três. Eles não andam assim. Ai, eu não acreditei no Papai Noel. Não. Pergunta para perguntar. E ai de alguém ensinar meu neto esse negócio. Ele é o dono, é o primeiro propósito. Você acha que você vai conseguir esconder? Ele veio restaurar a sua propriedade pessoal, sabendo que não seria reconhecido como dono. Quer dizer, apesar disso, esse é o primeiro propósito, verso 10. Segundo propósito, verso 11. Leiam, irmãos, verso 11 é pequeno. O que diz? Você prestou bem atenção? O segundo propósito é que ele veio para o seu povo. Agora você precisa entender o que João queria colocar aqui. Por isso que a gente não pode tirar o texto do contexto. Você precisa conhecer o contexto. Dá trabalho, mas é uma bênção. Ele veio para o seu povo. Primeiro, para o seu povo criado. Isto é, todas as pessoas, todas as nações, de todas as épocas. Ele veio para o seu povo, mas ele veio também para aqueles que primeiro ele separou ou escolheu, os judeus aqui em particular, e é por isso que ele apareceu lá na Judeia, por isso que ele veio em figura humana ali em Israel. Cristo veio para resgatar pessoas que o rejeitaram. E sabe o que é interessante? A rejeição radical do Messias, ela foi notória entre os judeus. E vemos isso com pessoas também de outros povos, até nos nossos dias, rejeitando tudo sobre o único caminho, verdade e vida, que é Cristo. Mas aí vem João, no seu evangelho, e há uma ênfase em um renascimento, ou melhor dizendo, há um remanescente que vai crer. É isso que João traz. Há um povo escolhido, há um povo separado. Sim, eles crerão, eles passarão as lutas terrenas, mas estarão com o Cristo bendito na eternidade. E é isso que João oferece. Ele oferece uma visão geral do seu livro. E a visão geral é a seguinte: os 12 primeiros capítulos no Evangelho de João, vai mostrar a rejeição do Messias. Sim, como rejeitaram o Cristo. Enquanto que dos capítulos 13 a 21, portanto, o restante final desse Evangelho, vão focar no remanescente que o recebeu. Aleluia! Esse é o segundo propósito. Ele veio para o seu povo. Terceiro propósito, versículos 12 e 13. Diz assim a Escritura: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Aleluia! Qual é esse terceiro propósito? Ele veio para formar um povo exclusivamente seu, um povo resgatado, um povo separado.
Aqueles que creram nele por terem recebido o direito para isso. Tem uma palavra aqui que a R.A. traduziu equivocadamente, e a gente não pode deixar passar, principalmente porque é uma palavra que nós damos muito poder a ela. Dê uma olhada. Mas a todos quantos, verso 12, o receberam, deu-lhes o poder. Não, é o direito. É o direito. É isso que aconteceu. Maravilhosamente, esse terceiro propósito da vinda do Salvador é dar o direito para que pecadores crescem nele. Receber aquele que é a palavra de Deus significa reconhecer as suas exigências, depositar fé nele e assim render fidelidade a ele. Essas pessoas nasceram da vontade de Deus. Para aqueles, meus amados, que receberam a palavra, para aqueles que manifestaram tal fé, a palavra deu-lhes o direito. É isso, exousia, não é poder. É direito, essa é a palavra grega, de se tornarem filho de Deus, porque nós não tínhamos direito e nem tínhamos capacidade, foi nos dado isso. Essas pessoas desfrutam de um privilégio de tornarem-se o povo da aliança de Deus, um privilégio que foi perdido pelo próprio povo do Messias. Você viu isso no verso 11, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas aqueles relacionados a ele pela natureza e pela graça da velha aliança, eles desprezaram. Mas aqueles que receberam o direito, esses sim, são dele. Você é dele. Quarto e último propósito, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como de unigênito do Pai. Qual é o quarto propósito aqui? Ele veio para mostrar a sua glória. Mas está no texto, presta atenção, por favor, isso é lindo. Esse é o ponto máximo desse início do Evangelho de João. Ele veio para mostrar a sua glória. Isso é um prenúncio do que ele executará para toda a eternidade com o seu povo. Na eternidade seremos banhados completamente com a sua glória. Nós não sabemos qual é a totalidade da sua glória. O pouco de glória que ele tem manifestado desde a sua vinda e para nós agora ainda é tão limitado e nós já nos alegramos por demais. Ele veio para apenas prenunciar que ele, na plenitude da sua segunda vinda, do seu reino completamente, sobre nosso tempo presente, ele vai derramar de glória. O texto diz, habitou entre nós. Isso significa aquela ideia de montar um tabernáculo ou morar numa tenda conosco. Sabe o que traz à memória? Os ensinos do Antigo Testamento, onde Deus se reunia com o Israel antes da construção do templo em uma tenda, e era chamada tenda do encontro. Em Êxodo 33, você lê tabernáculo do testemunho, aonde o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Ele fala com você assim em oração, mas você não o vê. Na eternidade, ele vai continuar falando assim comigo e contigo, mas você o verá, o abraçará, o tocará. Louvado o Senhor. No Novo Testamento, Deus escolheu viver entre o seu povo de um modo muito mais pessoal, a tornar-se um de nós. No Antigo Testamento, aquele tabernáculo foi coberto ou completado através da glória de Deus que enchia aquela estrutura. Quando a palavra se tornou carne em Cristo Jesus, a gloriosa presença divina estava ali, contida naquele corpo humano. E aí nós lembramos de como o autor aos Hebreus inicia a sua carta, quando ele diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
É através de Cristo que nós ouvimos o Pai. Cristo nos transforma, Cristo nos salva. Quais são as aplicações para nós sobre esses propósitos da vinda do Senhor, conforme o texto que lemos? Primeira aplicação: a sua vida, meu irmão, minha irmã, tem dono, tem Senhor. Você não pode viver do jeito e da forma que você quer. E Cristo, Ele tem um único jeito perfeito para nos ensinar a viver. Viver para a sua glória, obediência a Ele totalmente. E ainda não é a plenitude será realizada na eternidade. Você tem dono. Descanse na mão do seu provedor. Segunda aplicação: não há nada que não esteja no domínio completo do nosso Redentor, não há nada. Então, ouça o que eu vou falar para você. Viva em paz, viva com a real esperança. Tudo está no domínio dele, tudo. Terceira aplicação: Cristo tem um povo seu. Isso quer dizer que ele fez um compromisso eterno, não temporário. Não é como você e eu, de vez em quando a gente fica com briguinhas entre nós e ficamos olhando feio, e alguns de nós ficam até meses ou anos sem conversar um com o outro. O nosso Cristo não faz isso. Ele fez um compromisso eterno. Não perderá você por nada, nem por ninguém. E a última aplicação: a vida eterna é certa para o povo que Cristo salvou. Você vai ver a eternidade. Você vai encontrar com aqueles do povo do Senhor que foram só na nossa frente. E nós vamos passar muito melhor lá do que temos passado aqui, porque Deus é muito bom. A vida eterna é certa para o povo que Cristo salvou. Perceberam? A vinda do Messias é proposital. Oremos ao Santo Cordeiro. Obrigado por tua palavra. Obrigado por reaquecer nosso coração, por firmar os nossos joelhos vacilantes, os pés que andam muitas vezes cansados de toda a luta desse ano. Ó Deus, que nossos louvores e adorações natalinas nesse mês de dezembro venham a fortalecer nossa fé para não esquecermos quem Tu és, ó Redentor, ó Salvador de nossa alma, e que possamos assim sermos renovados para anunciar a este mundo a verdade, sem medo de lacrações ou coisas do gênero, porque a verdade Tua, a única verdade, é a que conduz nossa vida. Nós queremos Te agradecer por Tua palavra e rogar, venha nos abençoar neste domingo pela manhã, nas aulas de escola dominical, para aprendermos a fim de praticarmos, Senhor. Rogamos no nome do Santo Cordeiro que virá. Amém.